Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, galerinha, professor Felipe na área. Estamos aqui mais uma vez no Tribo, né? A tribo que vai chegar forte aí na PC Piauí, cargo de OIP, e hoje nós vamos aí tentar fazer o nosso melhor trabalho, levando aí questões cobradas pela banca do concurso, né? Banca aí que já tem uma certa experiência na aplicação de provas cobrando medicina legal. Trouxemos aí o conteúdo que mais se repete, trouxemos aí o principal conteúdo cobrado para que a gente também entenda como a banca vem visualizando o conteúdo que é essencial para que o candidato seja aí aprovado em concursos de carreiras policiais para a banca. Tranquilão, galera? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso material, vamos começar a análise aqui, beleza? É isso aí, galera, medicina legal, gabaritar, vamos lá, professor Felipe, seu professor de medicina legal, vamos à nossa primeira questão, tá? Primeira questão, as mortes por efeito de energia elétrica, tá? Primeiro ponto que a gente vai colocar aqui é que a energia elétrica é uma energia de ordem física, certo? Por que de ordem física? Galera, vamos pensar aí no nosso ensino médio, ensino fundamental, né? Quando a gente estudava física aí dentro, a gente estudava energia elétrica dentro do conteúdo de física, né? Não era biologia, não era química, não era história, não era português, literatura, física, tá? Por quê? Porque é uma energia de ordem física, beleza? Segue lá. São bastante comuns, muito embora pouco divulgadas. Sobre as energias de ordem física do tipo elétrica, analise as afirmativas e assinale V para verdadeira, F para falsa. Quando a gente pensa em energia, a gente já vai ter que pensar o seguinte, eu quero trazer para vocês dois pontos, tá? Primeiro, nós vamos ter as energias cósmicas, certo? Ou artificiais. E nós vamos ter as energias, aliás, cósmicas ou naturais, tá? Desculpa, rapidinho, eu tava pensando no outro tipo, tá? Cósmicas ou naturais. E nós vamos ter as artificiais, tá? Ou industrializadas, tá? Vamos lá, quando a gente fala das energias cósmicas naturais, a diferença entre elas vai ser principalmente relacionado à nomenclatura, tá? Então vamos lá, acerca da nomenclatura, vamos até mudar aqui a cor do pincel, tá? Só para que a gente possa ter um melhor conceito aqui. Quando a gente fala de energias cósmicas, nós vamos ter a fulguração, certo? Fulguração.
e vamos ter a fulminação, certo? Em relação às energias artificiais, nós vamos ter a eletropleção e vamos ter a eletrocução, certo? Qual a diferença? Vamos lá, aqui nós vamos ter lesão, aqui nós vamos ter a morte. Aqui nós vamos ter lesão, aqui nós vamos ter morte. Para uma parte da doutrina que eletropressão também pode significar morte, né? Na verdade, ela seria a lesão causada por energia artificial. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Primeira afirmativa. O sinal de Lichtenberg corresponde à saída da corrente elétrica. Vamos lá. O sinal de Lichtenberg, certo? Ele vai ser um sinal causado por energia cósmica, certo? Esse sinal ele vai ser no formato de raízes de árvore, né? Assim, arboríferas, tá? Ou se você melhor identificar, né? Vai ser como se fosse um desenho de um raio, certo? E vai ser, na verdade, por onde aquela energia elétrica entrou e passou no organismo, ou foi conduzida dentro do corpo por meio dos vasos, tá? E por isso que ele vai ter aquele desenhozinho. Então ele não é um sinal de saída, é um sinal de entrada. Já temos aqui o primeiro como falso. Vamos lá, se o primeiro é falso, já não pode ser a, não pode ser a C. Show de bola. Vamos para a segunda afirmativa. A fulminação. Opa! Já vimos aqui que fulminação o quê? É cósmica, natural. Então vamos lá, acontece quando o indivíduo fica preso ao fio de alta tensão. Vamos lá, se a gente fala de fio, né? Nós estamos falando de uma condução aí de alta tensão, mas de energia artificial, industrial. Então já não é fulminação. Então já vamos ter aqui, ó, item falso. Então vamos ter falso, falso. Ó, beleza, não tem aqui, já não pode ser o B, ou seja, ou é D ou é E. Vamos ter que analisar aqui o último item. O que o último item vai dizer? A marca de Jelinek só ocorre nas lesões de entrada de corrente elétrica de energia industrializada. Galera, perfeito. Marca de Jelinek é justamente isso, tá? Tá certo? Ela vai estar presente na entrada da corrente elétrica, tá? Normalmente o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar algumas marcazinhas de queimadura, tá? Por quê? Por causa do efeito Joule, né? Da questão da energia, né? Da passagem de energia que vai gerar um calor. Nós vamos ter umas lesões, assim, essa queimadura, e vamos ter também a presença de metais, tá? Naquela lesão. Metais esses que vão ser os mesmos metais que estavam sendo utilizados para a condução da energia, beleza? Então, FV, gabarito aqui, ó, D, tranquilo. Vamos agora para a nossa segunda questão. Segunda questão aqui, né, para que o tio não atrapalhe, né, o que está escrito aqui em cima, a gente vai ficar só com a nossa questão. Então, vamos lá para a gente poder analisar tudo. Segunda questão fala de toxicologia forense. A toxicologia forense estuda o efeito de substâncias tóxicas, tá? Tóxicos podem ser venenos, né? Pode ser ácidos, bases, pode ser a questão da droga também, tá? Nos seres humanos, o que pode se dar de modo intencional ou acidental, né? A gente tem, por exemplo, overdose. Overdose normalmente é acidental, mas também pode ser intencional, né? No caso de um suicídio, ou no caso de alguém, né, oferecer algo para gerar essa questão dessa overdose, tá? Agora, intencional ou acidental, vai depender, lógico, de uma série de elementos. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta, ele quer a correta. Vamos lá. A síndrome do body pusher corresponde ao transporte de drogas no estômago ou no intestino. Vamos lá. Vou voltar aqui para mim para que a gente possa comentar. Vamos lá. Aqui ele fala da síndrome do pusher. Vamos lá. Quando a gente fala pusher, né, do inglês, o quê? Não é puxar, né? Do inglês, empurrar, tá? Então, na verdade, a síndrome do body pusher é quando você empurra drogas. Normalmente esse body push ele vai estar atrelado a pessoas que fazem o transporte de drogas em orifícios naturais, como por exemplo ânus e vagina. Então esse é o pusher, tá? O estômago ou o intestino é o que nós chamamos de body pack. Por quê? Porque é como se fosse um pack, ou seja, a pessoa, o corpo da pessoa é uma encomenda, um envelope,
né, para transporte de drogas. Esse é o body pack, certo? Então, beleza, o item A já está errado, tá? Vamos voltar aqui só para a nossa questão, para a gente poder analisar direitinho. B, o envenenamento costuma ser acidental e correspondente a uma energia de ordem bioquímica, tá? O envenenamento costuma ser acidental. A maioria dos envenenamentos, na verdade, eles vão ser homicidas, né? A gente já teria um errinho aqui. A intoxicação é consequência de um ato sempre intencional. Sempre intencional, não, né? A intoxicação pode se dar também, né? Na verdade, o sempre, né? Pode dar intencional? Pode, mas ela sempre intencional, esse sempre aí quebra muito, né? Porque, assim, por exemplo, a intoxicação, ela pode se dar, por exemplo, por um excesso de medicação, ou uma alergia, né? Ou uma baixa resistência a um tipo de remédio. Então, tudo isso pode gerar uma intoxicação, tá certo? Então, esse sempre aqui já deixava o item errado. Vamos para o item D, a síndrome do body packer, o Packer, né, corresponde ao transporte de drogas em orifícios naturais, como ânus e vagina. Aqui não, aqui ele trocou esses dois, né? Então, muita atenção a isso aí. Ou seja, nesse caso, tranquilamente, gabarito item E. Nas síndromes do body pusher ou Packer, quando alguma cápsula explode, pode ocorrer morte por overdose. Pode escapar? Pode, se for socorrido a tempo. Por isso ele pode dizer também, sempre vai causar overdose? Nem sempre, mas pode vir a causar, tá bom? E por isso o item E aí, dentro dessa questão aí, né, do tráfico de drogas, muito mais vezes o tráfico internacional, né, a gente teria FGV focando aí num conceito relativamente novo, né, relacionado aí ao tráfico de drogas. Então, tranquilamente, segunda questão, o nosso gabarito item E. Show de bola? Vamos para a nossa terceira questão. A tanatologia forense estuda tanatologia, ou seja, a gente vai pensar aqui na tanatologia a ideia do estudo da morte, beleza? Eu acho que dá para colocar o tio, dá. Perfeito. Então, quando a gente fala de tanatologia, nós estamos falando do estudo da morte, né? Normalmente o tempo, os efeitos da morte no cadáver, e a gente vai ter a cronotanatognose, que vai ser os efeitos, né, para a gente poder ter uma média aí de há quanto tempo, né, o momento, a hora, a data em que aquele óbito se deu. Show de bola, vamos lá. Estuda por meio da cronotanatognose, perfeito, a sequência de fenômenos cadavéricos para determinar a hora da morte. Show de bola. Sobre esse período, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, muito possivelmente ele está falando desse período o quê? Esse período aqui, ó, da sequência entre a morte e o momento que o corpo foi encontrado, né? Vamos lá. O resfriamento é o primeiro sinal de morte. Vamos lá. Quando a gente fala dos primeiros sinais de morte, tá? Nós vamos ter aí as reações avitais, tá? Reações avitais. Vamos lá, quando a gente pensa em reações avitais, ou seja, A de ausência, sem vida, né? A partícula A como negativa. Ou seja, ausência de respiração, ausência de motibilidade, ausência de sensibilidade, ausência de consciência, ausência de circulação, certo? Tudo isso são sinais avitais e eles são imediatos. O resfriamento não. O resfriamento é um sinal tardio da morte. Tanto que normalmente o resfriamento, ou seja, o algor, assim como o livor e o rigor, são efeitos que vão se dar depois de um tempo, ali variando entre eles entre 1 e 2 horas após a morte, beleza? Então, a primeira já está errada, e tem A não é nosso gabarito. Resfriamento, vamos colocar aqui, também conhecido como algor mortis, tá? Vamos lá, a putrefação tem início após 48 horas. Vamos lá, a gente sabe que a putrefação ele vai acontecer o seguinte, nós vamos ter o rigor, tá? E aí nós vamos ter entre 8 e 12 horas para o rigor chegar ao seu momento completo, né, estabilização, e depois ele vai se desfazendo. Ele se desfaz em média com 24 horas, e aí é quando começa o início da putrefação, que se dá início, né, com o aparecimento da mancha verde abdominal na fossa ilíaca direita. Então vamos lá, quando a gente fala em putrefação, aí a gente vai ter um começo aí entre 24 horas e não 48. Então o erro aqui tá 48, seriam 24, tá? Então está errado. C. A rigidez cadavérica, ou rigor mortis, né, é o primeiro sinal de certeza de morte. Já falamos, quando a gente tem esses primeiros sinais, nós vamos ter aqui os sinais avitais. A rigidez, né, o resfriamento e os livores
Eles são sinais de consequência, tardio. Então também não é nosso gabarito. A rigidez cadavérica e a putrefação são sinais precoces de morte, não, né? Não são precoces, são consequentes tardios. E o item é período de incerteza, corresponde a 6 horas após a morte, perfeito, né? E é chamado de período de incerteza de Tourdes, certo? Tá? E aí, no caso, inclusive, nosso Código de Processo Penal, ele vai dizer, né, que não tendo ali certeza da causa-morte, né, o médico legista, ele vai ter que esperar aí 6 horas até fazer a necrópsia, tá? Como é que faz isso? Ah, galera, a gente tem aqueles negócios, né, tinha aqueles casos de narcolepsia, né, tinha a galera que dorme e fica com sinais aparentes de morte, porque reduz muito o batimento cardíaco, reduz muito a respiração, né, e aí teriam aquelas sinais de incerteza, tá? Né, dentro daquela tríade de incerteza também. Então, mas são 6 horas, tá? Beleza. E tá lá no nosso Código de Processo Penal. Então, gabarito da nossa terceira questão, sem sombra de dúvidas, o item é. Show de bola, terceira questão. Vamos para a nossa quarta questão. Os elementos da balística terminal. Perfeito. Balística, ele vai estar falando aqui de traumatologia, né? E no caso, lesão causada por projétil de arma de fogo. Quando nós temos lesão causada por projétil de arma de fogo, nós vamos ter uma lesão pérfuro-contundente. Pérfuro-contusa, a lesão por ação pérfuro-contundente. São importantes para estimar a distância entre mira e atirador. Quando ele fala em distância, muito possivelmente ele vai estar tratando aqui da questão dos efeitos primários e secundários. Lembrando que quando a gente fala de efeitos primários, são os efeitos causados aí quando o projétil atinge a vítima, tá? Quando o projétil atinge a vítima, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a orla de equimose, escoriação, enxugo. A equimose vai ser uma mancha avermelhada, roxa, mais assim ao redor do orifício de entrada. A escoriação vai ser justamente o rompimento da pele, né? Porque por ser um projétil contundente, ele vai entrar, ele vai vencer a resistência da pele, causando uma lesão contundente. E a aula de enxuga é porque o projétil sai com sujidades, sai girando ao redor de um eixo e vai se limpar. E a gente vai encontrar isso na zona de entrada. Esses são elementos primários. Elementos secundários normalmente vão ajudar em relação à distância. Vão ser eles, por exemplo, a questão de zona de chamuscamento causado pela língua de fogo na hora do disparo da arma de fogo, que se dá por combustão. Nós vamos ter também a zona de chamuscamento, queimadura, zona de fuligem, tá? Ou esfumaçamento, porque vai haver um esfumaçamento que vai ficar na pele, o esfumaçamento é efêmero, né? Passou a mão, passou um pano molhado, sai. E vamos ter a zona de tatuagem. A zona de tatuagem é pólvora em combusta, submetida a alta temperatura, que ao entrar em contato com a pele da vítima vai causar micro lesõezinhas arredondadas e de uma cor mais escura. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Sobre o anel de Fischer. Perfeito, galera. Ele falou anel de Fischer. Anel de Fischer são os efeitos primários. São os efeitos primários, tá? Quando a gente fala desses efeitos primários, ou seja, causados pelo projétil. O que é o anel de Fischer? O anel de Fischer é justamente a junção de todos os elementos primários, que é o que? O anel de Fischer é a orla de equimose, escoriação e enxugo. Pronto, é isso que é o anel de Fischer. Vamos lá. Só existem disparos a curta distância? Não, a distância também pode ser encontrado. C. Corresponde aos orifícios de saída de arma longa? Não. Primeiro, normalmente vamos encontrar em orifícios de entrada, tá? Na verdade, em arma de alma raiada. É formado por orla de equimose, escoriação, enxugo? Perfeito, perfeito. Quarta aí, gabarito item C, tranquilo. D. Está presente em orifícios de entrada? Show de bola. Com cano encostado? Não. Com cano encostado, não. Com cano encostado, nós vamos ter outros sinais, né? Porque a gente vai ter esses efeitos secundários aí, causando lesões diferentes, que pode ser a câmara de mina de Hoffman, ou nós vamos ter o cone de Bonnet e o sinal de Benassi, tá? Esses três são... Opa! Peguei. Esses três vão ser bem diferentes, tá bom? Então esses vão ser o de encosto. Vamos ter de encosto também o outro, que é o sinal de pup ou egagem, que vai fazer tipo o carimbozinho da arma. Show de bola também não é? É formado por zona de tatuagem, queimadura e esfumaçamento. Essas lesões, esses sinais, eles vão estar presentes em disparo a curta distância, tá? Mas são formados pelos elementos secundários e não é o anel de Fischer. Tranquilo? Então, quarta questão, tranquilo. Item C. Quinta questão, acerca da cronotanatognose e dos efeitos cadavéricos, é correto afirmar que, vamos lá,
Por ocasião da sua presença no local de crime, o delegado possui plenas condições de distinguir se uma lesão foi praticada em vida ou após a morte durante o período de turnos. O período de turnos é justamente aquele período de incerteza, né? Onde não dá para saber nem se a pessoa está viva ou se está morta. Então, o delegado não vai conseguir ver isso assim, ter plenas condições em um local de crime, tá bom? Até porque isso vai caber muito mais ao médico legista, que vai analisar se ali naquela lesão foi uma lesão pós-vida né, aliás, se foi uma lesão pós-mortem ou em vida, para ver se houve reação e tudo, tá? Então, esse item aqui não está correto. Vamos para o item B. Os sinais abióticos de morte podem ser divididos em imediatos e tardios ou consecutivos. Perfeito. Podendo ser mencionados como exemplo a perda da consciência, perfeito, imediato, resfriamento cadavérico, perfeito, tardio ou consecutivo, respectivamente. Tranquilo, questão B aqui, ó, supimpa, top demais, gabarita aí. Deixa eu ver aqui, eu acho que o tio tá aparecendo, então tá atrapalhando a questão. Vamos lá, mas vamos continuar a análise, tá? C. A autólise é um fenômeno cadavérico consecutivo, certo, que representa a tendência do cadáver a equilibrar sua temperatura com a do ambiente. Isso aqui da temperatura nós vamos ter o algor mortis, tá? Ou resfriamento cadavérico, não é a autólise, tá? A autólise vai acontecer ali, tá? Durante a fase de putrefação. Show de bola? Então vamos lá. A evaporação tegumentar, certo? Nós vamos ter aqui essa evaporação tegumentar como um efeito também da morte, certo? E aí vai dar à pele vai haver um decréscimo de peso, inclusive, do cadáver, tá? É um fenômeno cadavérico transformativo. Não, quando a gente fala nos transformativos, a gente vai falar o quê? A gente vai falar na putrefação, na maceração, na corificação, certo? São efeitos que vão transformando e, nesse caso aqui, destruindo o cadáver, tá? Aí posicionado entre as fases de coloração efitamentosa da putrefação. A fase de coloração e efitamentosa são efeitos transformativos destrutivos, né? Mas do período de putrefação, certo? Então não é evaporação tegumentar, beleza? Então tá errado mesmo, mantém um gabarito B. Item E, a maceração séptica se difere da asséptica, pois enquanto a primeira não há líquido contaminado com ausência de putrefação, na segunda o líquido contaminado permite a decomposição. Galera, o erro aqui está ao contrário. Vamos lá. Quando você pensar aqui, ó, o A, esse Azinho vai ser uma partícula, tá, de negação, tá? Então vamos lá. Viu, A é ausência de líquido. Então é a asséptica que não tem líquido. A asséptica vai ter. Qual é a diferença? Normalmente essa asséptica aqui, ela vai ser encontrada em fetos, tá? Quando há a perda de líquidos, tá bom? E aí asséptico normalmente em local, pode ser um local, né, de água, como por exemplo um rio, um mar, o próprio oceano, né, etc. Mas está aqui invertido. Quinta questão, gabarito sem sombra de dúvidas, item B. Sexta questão vai ser um pouco mais longa, vamos analisar aqui, tá, galera? Mas antes da gente analisar nossa sexta questão, já estamos aí com 20 minutos, tá? Então, galera que estava acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, tá? É muito bom estar com vocês, tá certo? Mas, nesse momento, nós vamos entrar no modo exclusivo para quem já garantiu a sua vaga aí na maior mega revisão da Polícia Civil do Piauí aqui na Tribo. Beleza, galera? Então, vamos lá. É importante você saber aí que a Tribo está chegando mais uma vez à cidade do Piauí, em Teresina, no dia 24 de janeiro, para a realização da maior mega revisão de véspera para o concurso da Polícia Civil do Piauí, beleza, galera? Não fique de fora dessa, são materiais impressos de alta qualidade, camisa personalizada, telão de LED para você não perder nenhum detalhe das explicações, sistema de som e iluminação de ponta, ambiente climatizado, tudo focado
para que você seja aprovado, tudo focado para a sua aprovação, para a sua estabilidade. Vamos fazer tudo pela tua aprovação. Galera, as vagas já estão esgotando, certo? Então, galera, pelo amor de Deus, aponta aqui, tá? Para o QR Code que tá aqui na tela. Opa, aqui pro QR Code que tá na tela. Pega teu celular, aponta agora e vai lá para acompanhar não só o resto dessa aula maravilhosa, mas também para garantir aí, tá? A tua aprovação. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Na maior mega revisão para a Polícia Civil do Piauí, beleza? Então é isso aí, galera. Galera que tá pelo YouTube, um abraço. Fiquem com Deus. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!